Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Arthur Jacobus, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração da universidade. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bom, professor, a sua tese recebeu o seguinte título: Ação coletiva e mudança institucional, o papel de empresas e associações empresariais na evolução da indústria de software e serviços no Brasil. Por que então o senhor decidiu fazer essa pesquisa? Bom, nos últimos anos eu estive mais envolvido na área de gestão da universidade e o meio universitário é um meio em que ele tem uma presença muito forte da regulação do Estado sobre o funcionamento das universidades e das instituições de ensino superior. Então, sempre me interessou muito verificar como é que as organizações, as empresas se relacionavam com esse ambiente externo que determina muitas vezes o que pode ou o que não pode ser feito. Então, eu já tinha um interesse, vamos dizer assim, profissional nesse tema. Então, quando eu comecei o doutorado, eu tomei contato com uma abordagem teórica, que é o institucionalismo, que trata das relações entre organizações e instituições, e eu entendi que teria ali um suporte interessante para poder entender essa relação numa indústria específica. Então, no programa de pós-graduação em administração da universidade, aqui da Unicinos, nós temos uma linha que tem estudado a indústria de software. Então, nós tentamos juntar essas duas coisas, quer dizer, essa perspectiva da relação das empresas de software com o seu ambiente institucional. Eu saí de um meio, vamos dizer assim, que eu conheço bastante, que é o meio universitário, né, da gestão universitária, para conhecer uma outra indústria, que é a indústria de software e serviços do Brasil, né, e entender se ela é uma indústria que poderia, de alguma maneira, estar participando do processo de definição das regras do jogo em que essa indústria atua. Então, o mergulho dentro dessa indústria também foi conhecer essa indústria, como ela funciona, como ela está organizada, e também conhecer o processo de formação dela, desde os anos 70 até agora os anos segunda década do século XXI. E, professor, o senhor comentou aí em relação a um dos suportes teóricos que o senhor utilizou durante a sua pesquisa, mas tiveram outros dois também embasamentos que convergem, de certa forma, entre si. O senhor tem como comentar para a gente, por favor? Sim. No caso, existe... eu acabei adotando três aportes, vamos dizer assim, teóricos. Um deles vem da economia institucional. A economia institucional examina de que maneira as instituições interferem no funcionamento da economia, dos países, dos mercados, dos setores industriais. Mas ela tem uma visão mais, em geral, mais macro do funcionamento da economia. Depois nós temos, dentro dos estudos organizacionais, uma corrente que estuda a relação entre organizações e instituições. Então, só que então é uma visão mais micro, vamos dizer assim, mas estuda no fundo o mesmo fenômeno. De que maneira as organizações são afetadas pelas instituições ou de que maneira eventualmente as organizações afetam as instituições, né? E aí tem uma terceira abordagem, que é a abordagem coevolucionária, também dentro da área dos estudos organizacionais, que procura ver de que maneira tanto instituições quanto organizações acabam se influenciando mutuamente e se modificando, e não tanto uma relação de efeito, de causa de uma sobre a outra, ou vice-versa, mas uma evolução mútua entre cada uma dessas duas partes, instituições, organizações. E esse embasamento teórico, ele é rico, professor? Quer dizer, ele é bastante explorado já na sua área? Não, eu digo assim, ele é uma área nova, relativamente nova. A área dentro dos estudos organizacionais que estuda a relação entre organizações e instituições, pode-se dizer que começou nos anos 70. Primeiro, olhando do ponto de vista da influência das instituições sobre as organizações. Havia uma ideia assim, de que as organizações não teriam muita condição de fazer algo em relação ao seu ambiente. O que elas poderiam fazer é se adaptar ao seu ambiente, às regras do jogo, legislação, etc. E depois foi se evoluindo para a percepção de que, de fato, algumas vezes as empresas ou organizações, ou talvez um conjunto delas, teria condições de moldar o ambiente institucional conforme os seus interesses, né? Então, isso foi evoluindo. Mas
Existe, de certa maneira, uma tendência a se estudar a questão do fenômeno da relação entre organização e instituição do ponto de vista só da economia institucional ou só do ponto de vista dos estudos organizacionais. Então, raramente se faz uma tentativa de conexão entre uma corrente e outra. Embora eles estudem os mesmos fenômenos, se a gente vai examinar os artigos que tratam do tema, os autores que trabalham com economia institucional não se referem ao do institucionalismo organizacional e, da mesma forma, os autores que trabalham dentro do institucionalismo organizacional raramente se referem a autores da economia institucional. Então, o objetivo que eu tive também foi de perceber que tinha como fazer conexão entre essas duas correntes e, talvez, nesse ponto foi a novidade, de certa maneira, do trabalho também, do ponto de vista teórico, né? Da conexão entre correntes diferentes. E já entrando no aspecto da metodologia, qual foi a escolhida para trabalhar na pesquisa, professor? Bom, nesse caso, teve de ser metodologia qualitativa, porque eu precisei examinar como evoluiu a indústria de software ao longo de 20, 30 anos. E aí, não há séries históricas dentro do Brasil para poder mostrar, do ponto de vista quantitativo, como essa indústria cresceu. Os dados que o IBGE tem são pontuais, eles não conseguem fazer uma descrição clara ao longo do tempo do que aconteceu nessa indústria. E, ao mesmo tempo, o meu objetivo não era tanto ver os efeitos, mas entender o método, o meio, a estratégia que as empresas e associações adotaram. Então, para isso, basicamente, eu trabalhei com dados de arquivo, né, ou seja, de documentos, e também com entrevistas com empresários, entrevistas com dirigentes de associações empresariais e também com ex-dirigentes, que pudessem resgatar a história da evolução dessa indústria, que é uma indústria nova, né? Porque a indústria de software no Brasil, ela de fato passou a existir de forma independente da indústria de hardware a partir dos anos 80, quando se passou a ter os microcomputadores nos quais se poderia colocar programas em separado. Até os anos 70, início dos anos 80, quando alguém comprava um equipamento da área de informática, ele já vinha com os programas instalados. Então, é uma indústria que começou a aparecer como uma indústria separada a partir dos anos 80. Né? Então, eu tinha que recolher informação, portanto, de 20, 30 anos atrás e conversar com pessoas que conhecessem essa história. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.